O sonho da casa própria é comum a uma grande parte dos brasileiros que passa muitos anos juntando dinheiro para conseguir realizá-lo. Mas para muita gente é quase impossível fazer um pagamento à vista. Sendo assim, a alternativa mais viável acaba sendo o financiamento, geralmente feito por meio de um empréstimo que depois será devolvido ao banco. E esse é o assunto discutido hoje no nosso programa. O tema jurídico está no ar. Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso programa. Na hora do financiamento, quando o banco empresta recursos para você adquirir um imóvel, acaba também impondo algumas restrições contratuais. Além disso, o financiamento exige uma série de requisitos e etapas para ser feito do jeito certo e não te dar uma dor de cabeça depois. Está pensando em dar esse passo na vida? Nós vamos esclarecer o passo a passo nesse processo. Para isso, recebemos o advogado especialista em direito do consumidor e direito imobiliário, Rodrigo Reu. Rodrigo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao tema jurídico. Boa tarde, agradeço o convite. Para a gente começar o programa de hoje, vamos falar como é que deve ser essa decisão de fazer um financiamento imobiliário. Quais os cuidados que a gente deve ter no momento de fazer esse financiamento? Bem, o primeiro passo que o consumidor deve dar é tentar identificar se aquele construtor ele possui boas recomendações, ou seja, que ele não tem problemas junto a órgãos de proteção e defesa do consumidor ou ao próprio sistema judiciário brasileiro. E aí, vendo essas características, ele parte para o segundo passo, que não é o menos importante, que é justamente a análise do contrato. O consumidor ele precisa ter ciência de todas as condições que estão ali sendo pactuadas, né? Que vai desde informação sobre juros, valor de parcela, todo e qualquer tipo de informação que o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece como obrigatório a ser prestado no momento do ato da assinatura. No momento do financiamento, o analisar a capacidade de pagamento também é importante? Importantíssimo, né? Infelizmente, nós temos uma grande parcela de brasileiros que ainda não administram bem o seu orçamento familiar, o seu orçamento doméstico. E aí, às vezes, acaba por ele cair em situações de endividamento ou até superendividamento, momento no qual ele, por exemplo, arca, né, com a contratação de um financiamento e depois vê que não tem condição de manter o seu pagamento. Então é importantíssimo fazer esse estudo, verificar se aquele valor de parcela vai caber sem problemas no seu orçamento, sem, logicamente, prejudicar o restante das obrigações que ele teria. Isso se refere a cerca de 30% da renda total do. Isso. Há uma recomendação de haver um limite máximo, digamos assim, de comprometimento da renda de até 30% em parcelas que são consideradas fixas, exemplo do financiamento. Então, nesse caso, o consumidor ele tenta adequar a sua realidade econômico-financeira a essa situação, de forma que ele vai ter tranquilamente dinheiro para poder sobreviver o restante do mês sem maiores dificuldades. O banco escolhido para fazer o financiamento também é algo importante? Importantíssimo, né? Nós temos dentro da possibilidade do mercado a opção do consumidor em escolher o banco que melhor se adequa à sua realidade, às suas condições. E aí há também que chamar a atenção, né, com relação à variação do percentual de juros que incide sobre esse tipo de contrato. Existem pesquisas que apontam que essa diferença pode chegar até a 190%. Então é algo bem considerável. Por isso o consumidor ele deve ter, né, essa atenção especial com relação ao banco que ele está contratando, porque, nesse caso, ele pode optar por um banco que tem uma menor taxa de juros incidido sobre aquela dívida. Por que acontece essa diferença tão grande, Rodrigo, de um banco para o outro? Não deveria ser tabelado esse valor de financiamento imobiliário? Bem, essa diferenciação ela é, na realidade, salutar, porque ela se refere justamente à possibilidade do livre mercado. Então, como temos uma liberdade de oferta e procura, então há também a liberdade de que o banco aplique a taxa de juros que ele acredite ser a conveniente. Isso é bom, para falar a verdade, ao consumidor, vez que ele vai poder optar pelo banco que possui a menor taxa de juros. Agora, para isso, lógico, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que buscar essas opções para que ele justamente consiga contratar nas melhores condições possíveis. Vamos dizer, vamos pensar num caso. Eu escolhi o imóvel, tudo certinho, e o momento da entrada, como é que funciona essa entrada? Se eu der um valor alto para a entrada, mais alto, a minha taxa de juros ela vai ser reduzida? Bem,
Certamente. No caso específico, o valor de entrada, que é o famoso sinal, ele vai interferir diretamente no tipo de contrato e, logicamente, no valor que você vai financiar. Então, nesse caso específico, quanto maior o valor de entrada, menor será o saldo para o financiamento. E isso aí vai inferir em quê? Em redução do número de parcelas, em redução dos juros que vão incidir sobre aquela dívida. Então, muda-se tudo. Seria interessante, lógico, que o consumidor tentasse adquirir esse imóvel sem a intervenção de um financiamento, para que ele não precisasse se endividar nesse sentido. Só que, infelizmente, na maioria dos casos, não é possível. Então, optar pelo financiamento é a alternativa para se alcançar aquele sonho da casa própria, né? Mas ele deve ter sempre atenção redobrada em todas essas armadilhas que o mercado mesmo oferece e, infelizmente, muitas pessoas caem. Geralmente, Rodrigo, esse valor da entrada é um montante para muitas pessoas alto. E aí, se levar muito tempo para juntar esse dinheiro, é possível dar entrada com o FGTS? Sim, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, ele é passível de ser utilizado para abatimento, quando você já tem um contrato vigente do valor de parcelas ou até mesmo, né, especificamente do número de parcelas. É possível utilização para o sinal, certo? Bem como é possível se utilizar para a quitação. Mas é preciso observar a primeira regra para essa utilização, que o trabalhador, no caso, quem é o financiador, ele tem que ter no mínimo 3 anos de carteira de trabalho assinada nesse período. Então, ele pode se utilizar, né, buscando a Caixa Econômica Federal, deste saldo para promover, né, ou abatimento, ou a quitação, ou até mesmo a diminuição das parcelas, né? Mas vale lembrar que isso só vale para o caso de imóveis urbanos, residenciais. O caso de imóvel comercial, imóvel rural, até mesmo a aquisição de produtos relacionados à construção civil, como materiais de construção, não é possível utilizar o FGTS com essa finalidade. Então, somente para quitação, abatimento do imóvel urbano. Não deixa de ser um investimento, né? Usar o FGTS para fazer esse financiamento. Essas parcelas, Rodrigo, elas podem sofrer algum tipo de variação ou atualização? Isso está previsto em lei? Sim, também no caso específico, quando você utiliza desse saldo para promover, né, a melhoria desse contrato, a tendência é que ou ocorra a diminuição do valor de parcela ou ocorra a diminuição do número de parcelas a vencer, né? Então, de toda forma, é benefício para o consumidor. Agora, lógico, é interessante que ele faça essa programação, verificar se esse saldo de FGTS vai influir muito no valor de parcela. Porque se a redução for pouca, é melhor ele não utilizar agora, segurar um pouco mais e, quem sabe, lá na frente se utilizar desse saldo futuro que vai estar um pouco maior e atualizado. Como saber se durante o pagamento das parcelas o banco não está cobrando algum tipo de taxa abusiva para o consumidor? Nesse caso específico, somente verificando a disposição do contrato, ou seja, o que tem lá pactuado no contrato, e observando o boleto de pagamento. Porque nesse boleto ele consta todas as informações do que está efetivamente se pagando. Não só o valor da parcela de imóvel, mas os juros incidentes, eventuais multas, eventuais juros, eventuais taxas relativas a cobranças outras, né? Por exemplo, tem banco que inclui ali o valor do seguro, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e bem observado no momento do pagamento. E aí o consumidor vai ter ciência se ele vai estar pagando algo a mais, indevido ou não. No momento da assinatura do contrato, Rodrigo, muitas vezes o banco traz já um contrato preparado, né? Tá ali prontinho só para você assinar. É possível que o consumidor ele discuta alguma cláusula e modifique essa cláusula do contrato com o banco? Esse é o tipo de contrato que ele é intitulado contrato por adesão ou contrato de adesão. É um contrato que as cláusulas já vêm especificadas, prontas, e o consumidor só vai optar se vai aderir, assinar ou não, né? Então, nesse momento da contratação, não é possível rediscutir cláusulas. Contudo, o próprio Código de Defesa do Consumidor permite a rediscussão de cláusulas nesse tipo de contrato se houver, por exemplo, algum tipo de abusividade, ou seja, se tiver alguma cláusula que, em virtude do tempo ou por ela mesma já ter essa característica, ser considerado abusiva. E aí o consumidor pode recorrer diretamente ao agente administrador do contrato para tentar repactuar, ou, se não for possível, ele pode buscar a intervenção de um órgão de proteção e defesa do consumidor
ou até mesmo o Poder Judiciário para declarar nula aquela cláusula e modificar esse contrato. Antes de assinar, a melhor orientação é ler tudo que tiver no contrato, não é isso? Sempre ler. E se por acaso tiver qualquer dúvida na leitura e interpretação desse contrato, procurar ou um profissional habilitado para auxiliá-lo nesse momento, ou até mesmo um órgão como o PROCON, por exemplo, para poder tirar essas dúvidas. Valendo destacar que o agente financiador também tem o dever de comunicar e explicar ao consumidor todas essas condições que estão lá no contrato. Importante suas colocações, Rodrigo. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco falaremos sobre os direitos garantidos por lei a quem financia um imóvel na planta. A gente volta num minuto. Voltamos com mais tema jurídico, recebendo hoje Rodrigo Reu, advogado especialista em direito do consumidor e direito imobiliário. Com a crise econômica e o aperto no crédito, quem comprou o imóvel na planta com perspectivas de emprego estável, inflação contida e juros baixos, hoje enfrenta dificuldades e muitas vezes tem que recorrer ao cancelamento do contrato por não ter condições para quitar o saldo na entrega das chaves. Levantamento recente da agência FIT mostrou que, de cada 100 imóveis vendidos, 44 foram devolvidos de janeiro a setembro de 2015. Mas como agir na hora de pedir o cancelamento do contrato, processo conhecido como distrato? Como é que o consumidor deve agir nesse momento, Rodrigo? Bem, existem situações que realmente o consumidor ele não vai ter mais condições de arcar com aquele ônus relativo às obrigações do contrato. Então, o primeiro passo é que ele tente diretamente com o agente financiador, que no caso seria a instituição financeira, repactuar a dívida para adequar a realidade dele ou até mesmo promover o chamado distrato, que nada mais é do que o desfazimento do contrato por uma das partes, nesse caso, o consumidor. É importante destacar que nesse distrato é como se fosse um novo contrato, onde vai se estipular justamente quais são as condições de desfazimento desse contrato. Então, o consumidor, mais uma vez, precisa ter muita atenção na assinatura e, obviamente, leitura e interpretação deste novo contrato. Tudo sempre vai por meio da leitura e a assinatura. Sim, é importantíssimo. E nesse distrato, nós vamos ter justamente a especificação das condições do desfazimento do negócio. Em quanto tempo vai se devolver o imóvel, qual vai ser o percentual retido pela multa de rescisão, que é possível que isso exista, mas, logicamente, essa multa ela não pode ser exagerada de maneira a colocar o consumidor em desvantagem, né? E, obviamente, se houver saldo devedor, saldo credor, esse saldo vai ser devolvido ao consumidor sem maiores dificuldades. É uma série de fatores. Sim. Além da compra de imóveis na planta, uma nova tendência do mercado imobiliário de Campina Grande é a procura por apartamentos menores. Vamos ver na reportagem de Lívia Moraes. Um espaço compacto e funcional, características que vêm sendo bastante procuradas na hora de comprar um imóvel. Segundo o IBGE, são mais de 89 milhões de pessoas solteiras no país, além de viúvas e divorciadas. Esse é o público que prefere imóveis menores, tendência em alta no mercado imobiliário. Segundo esse corretor, Campina Grande segue essa tendência. Então, muitas pessoas decidiram realmente estarem sozinhos, ou um casal não ter filhos. Hoje é uma decisão de boa parte dos casais. Então, para eles, um apartamento com até 40 metros quadrados já é mais que suficiente. A gente tem visto uma procura de solteiros, às vezes em busca de um pouco mais de independência, de privacidade, de ter o seu próprio espaço para poder, de repente, ficar mais à vontade para estudar, para desenvolver suas atividades. Tem havido uma demanda imensa a respeito da procura desses imóveis menores, mais compactos. O aumento na procura, especialmente por apartamentos menores, vem sendo observado em Campina Grande desde 2012. Outra observação importante é que esse tipo de imóvel atrai bastante a atenção de pessoas que compram com a intenção de investir no mercado. Campina Grande ela tem uma característica semelhante às grandes capitais de ter uma população flutuante muito grande, né? Ou seja, muita gente vem de fora para cá no intuito de estudar ou de passar um tempo, uma temporada trabalhando. E aí isso despertou nos investidores a compra desses apartamentos menores para que, posteriormente, eles pudessem ser colocados no mercado para locação.
Então, muitos apartamentos desses hoje mais compactos em Campina Grande são de propriedade de investidores, que compram um imóvel no início, no lançamento na planta, e quando o recebem, expõem para o mercado de forma para ser locado. Esse apartamento, por exemplo, tem sala para 2 ambientes, cozinha integrada com área de serviço, banheiro e um quarto. São no total 37 metros quadrados. Um imóvel assim custa entre 85 e 180 mil reais, dependendo da localização. Um espaço mais resumido, porém suficiente para atender às necessidades, foi a escolha de Rafael. Depois de uma longa procura, comprou um apartamento de 2 quartos, ainda na planta. A gente analisou os bairros, analisou os preços de apartamento e a gente gostou do bairro daqui por ser central, ele fica a 15 minutos do centro. E ele fica um meio termo entre o meu emprego e o trabalho da minha noiva, né? E a gente analisou essa questão e viu que tinha uma vantagem em ficar aqui mais central, né? Essa questão do custo, do benefício, de ir e vir, né? Então a gente optou por ficar aqui, que é um bairro central, né? Rodrigo, como a gente viu na reportagem, Rafael comprou um imóvel na planta, ainda na planta. Quais são as garantias que o consumidor tem quando compra esse tipo de imóvel? Bem, fica mais uma vez a dica que demos há pouco, que é observar a qualidade e segurança desse construtor no momento da pactuação. Em grandes empresas, elas possuem, digamos assim, menos problemas na concretização do negócio, porque, na verdade, o consumidor está comprando algo que ainda não existe, tanto que se chama contrato de compromisso de compra e venda de imóvel na planta. É aquele imóvel que não está construído, mas que no futuro virá a ser realmente um bem a ser adquirido por esse consumidor. Então, o primeiro passo é verificar se essa empresa ela é uma empresa segura, é uma empresa idônea para que ele não caia em nenhum tipo de problema. E, lógico, sempre ler o contrato para ver as condições daquilo que está sendo pactuado. A relação custo-benefício compensa mais quando o consumidor compra um imóvel na planta em comparação a um imóvel já construído? Certamente, compensa de forma considerável, vez que essa compra futura ela tende a ter um valor menor. Então, o consumidor arca um custo menor com relação à compra, né, obviamente em virtude do imóvel ainda não estar pronto, e ele, entre aspas, corre o risco de ter que aguardar determinado tempo para receber aquele imóvel. Então, há uma redução no valor do bem, né, e também, consequentemente, redução em um valor financiamento. Nesses casos de compra de imóvel na planta, a taxa de corretagem ela é permitida por lei? Olha só, a taxa de corretagem ela é uma grande discussão na seara do direito do consumidor. Pela lei, ela é obrigação exclusiva de quem está vendendo, ou seja, no caso do vendedor, do construtor, do incorporador, dependendo da situação. Só que decisão recente do STJ determinou que é possível repassar esse ônus ao consumidor desde que esteja previsto isso em contrato. Então é importantíssimo que o consumidor observe se essa taxa de corretagem está sendo incluída dentro do seu valor de contrato que foi firmado nessa compra de imóvel na planta. Se tiver lá e ele concordar, ótimo, ele vai ter que arcar com esse ônus. Se não estiver, ele não tem obrigação nenhuma em ter que pagar esse valor de corretagem. Tudo depende do contrato. Sim. Agora, Rodrigo, voltando a falar em distrato, por que essas taxas de distrato são tão altas? Por que acontecem tantos casos? Bem, justamente por conta da crise que o mercado atualmente vive e do grande boom imobiliário que tivemos nesses últimos anos, oriundo da grande oferta de imóveis. Como se ofertou muitos imóveis, vendeu-se muito, vendeu-se de maneira até em alguns momentos desmedida, também aumentou-se o risco decorrente do não cumprimento desses contratos. Ou seja, aumentou consideravelmente também o número de inadimplentes com relação a esse tipo de contrato. E nesse caso específico, uma alternativa que as construtoras, incorporadoras viram foi justamente aumentar o valor da multa para a rescisão para evitar que esse contrato fosse desfeito por conta do consumidor. Só que isso, mais uma vez, é considerado cláusula abusiva. Essa retenção de multa pelo desfazimento do contrato é permitido, só que o percentual, de acordo com o próprio STJ, não deve ser superior a 20%. Então, nós temos uma média aí de multa que vai oscilar entre 10% e 20%. Passou disso, é considerado abusivo e o consumidor pode e deve, na falar a verdade, buscar os seus direitos para se resguardar e evitar esse prejuízo. Agora, nas pesquisas que a gente fez, a maioria das empresas, das construtoras, não cumprem o que está previsto
no contrato com relação ao distrato. Isso. E esses casos eles vão parar na justiça. Por que esse número tão alto de casos judiciais com relação ao distrato? Olha só, na grande maioria das vezes se dá ou porque o contrato ele possui condições abusivas e o consumidor está sendo colocado em desvantagem com relação, por exemplo, ao valor de multa, ou também está acontecendo com grande frequência. As empresas não estão cumprindo o pacto relativo ao tempo de contratação para a construção, consolidação do imóvel e sua entrega. E aí o consumidor está tendo que aguardar 1, 2, 3, até 5 anos para poder receber aquele imóvel. Neste caso específico, quem está dando causa à rescisão não é o consumidor, mas sim o construtor, a incorporadora. Neste caso específico, ela não quer fazer acordo com o consumidor para arcar com os ônus decorrentes dessa falha no contrato e, obviamente, o consumidor ele busca judicializar a demanda para tentar ter seus direitos resguardados, protegidos. E isso aí vem realmente refletindo uma grande onda de ações e que, infelizmente, está abarrotando o nosso judiciário, que também, por conta dessa situação, não está dando conta em dar resposta em um prazo de tempo curto. E aí essa demanda se judicializa e ainda leva muito tempo para ser resolvida. Num caso, por exemplo, Rodrigo, que o consumidor desiste da compra e aí a construtora ela impõe que o consumidor arranje um novo comprador para poder pagar essa multa. Isso também pode ser levado à justiça? Pode e deve. De forma nenhuma pode se impor esse tipo de obrigação ao consumidor, no sentido de ter que ele buscar um outro contratante para substituí-lo naquele objeto. O contrato ele é um documento que trata de direito personalíssimo, ou seja, que obriga tão somente aquelas partes que estão ali vinculadas, contratante e contratado. Em sendo desfeito esse contrato, tem-se que apenas discutir os seus termos de desfazimento. E não se pode imputar ao consumidor essa obrigação de ter que procurar ou um outro cliente para substituí-lo, ou até mesmo ter que recorrer, a situações de arcar com custos que não são de responsabilidade do consumidor. O importante é ficar atento sempre, né? Bem atento e, mais uma vez, ler sempre o contrato. A gente vai fazer mais uma pausa, Rodrigo, e voltamos já já com o último bloco do Tema Jurídico. Voltamos com o último bloco do Tema Jurídico. Quase metade dos imóveis destinados ao público mais carente do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, construídos entre 2011 e 2014, apresentam algum problema ou incompatibilidade em relação ao projeto. Uma fiscalização do Ministério da Transparência identificou falhas em 48% dos imóveis de faixa 1 do programa de habitação, que contempla famílias que ganham até R$ 1.800. Os principais problemas são fissuras, infiltração, vazamentos e cobertura. Caso o imóvel apresente algum defeito com pouco tempo de uso, qual deve ser a orientação para o consumidor, Rodrigo? Primeiro passo, buscar o construtor responsável por aquele imóvel. É importante destacar que aquele imóvel ele possui um prazo, digamos assim, de garantia oriundo da sua boa construção. Isso quer dizer o quê? Qualquer problema estrutural, não só no imóvel, mas também decorrência do próprio solo que foi construído aquele bem, são de responsabilidade da construtora, da incorporadora. Nesses casos específicos, o consumidor deve procurar esse indivíduo para tentar sanar esses problemas. E aí, obviamente, esse construtor ele vai se responsabilizar. O prazo para esses casos, em específico, é de até 5 anos. Então, tanto pode acontecer do imóvel apresentar problemas no primeiro mês de uso, como completando o quinto ano de uso. Nesses casos, o consumidor tem o direito de reclamar e, obviamente, ter a devida reparação ou até mesmo, dependendo do caso, desfazimento do negócio e recebimento dos valores pagos pelo bem. Essa questão tem a ver com a apólice de seguro, Rodrigo? Não. A questão do contrato de seguro é importante também destacar, é um outro tipo de contrato, é uma outra modalidade de contratação. E que, infelizmente, em nosso país, continua-se com a prática abusiva de atrelar o financiamento de um bem com a contratação de um seguro habitacional. Esse seguro ele possui objeto diferenciado e, lógico, ele é uma opção ao consumidor. É interessante que o consumidor tenha esse contrato, sem sombra de dúvidas. Nós temos que criar uma nova cultura relativa aos seguros. O brasileiro como um todo ele não é
afeto, né, nesse caso específico, a esse tipo de contrato. Mas ele é importante, porque se lá na frente qualquer problema aquele indivíduo tiver, esse contrato de seguro ele vai poder auxiliá-lo, certo? Só que, como eu disse, é importante que o consumidor opte, queira contratar esse seguro, que ele saiba que está contratando e não que esse valor seja embutido lá no financiamento sem que ele, logicamente, soubesse e que ele arque com esse pagamento sem sequer saber quais são as condições daquela pólice. Mas mesmo que o consumidor não contrate o seguro, caso o imóvel apresente um problema, ele tem os direitos garantidos. Tranquilamente, né? Caso haja qualquer tipo de falha, ele deve recorrer ao construtor. Em não conseguindo essa resolução, ele pode, sem problema nenhum, ou buscar a intervenção de um órgão de proteção e defesa do consumidor, ou até mesmo o Poder Judiciário, para tentar resolver de duas formas: ou reparando aquele produto, aquele bem específico que seria a casa, ou até mesmo rescindindo o contrato e recebendo as parcelas que ele eventualmente pagou, ou até mesmo o valor integral se ele já tiver quitado aquele imóvel. Os números de imóveis que apresentaram defeitos com relação a isso do Ministério da Transparência realmente são muito altos, quase 50%. A que se deve esse número tão alto de imóveis com defeitos, com fissuras e filtrações? Basicamente, em virtude do boom imobiliário, muitas pessoas que não tinham a prática de construir resolveram entrar nesse mercado. E aí iniciaram, né, esse processo de construção de forma descontrolada e sem qualquer tipo de controle de qualidade. Qualidade nos produtos que está se utilizando para aquela construção, qualidade da própria mão de obra, que na maioria das vezes ela não é capacitada para aquela finalidade. E isso vem refletindo justamente na grande demanda de casos de residências que não têm condições, às vezes, né, de sequer ser habitada. Então, nesses casos específicos, né, nós temos aí uma falha grosseira, né, do construtor e, obviamente, é importante destacar também que nesses casos, quando o bem é financiado, no caso pela Caixa Econômica Federal, em virtude do programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa também tem responsabilidade. Por quê? Porque ela faz uma análise naquele bem A antes de questão da autorizar. vistoria. Justamente a vistoria. Faz-se a vistoria antes de se autorizar o financiamento. E essa vistoria serve para quê? Para atestar se aquele bem está em plenas condições de uso e que não tem qualquer problema. E se a Caixa atesta essa situação, ela está assumindo também a responsabilidade caso aquele bem apresente algum problema. Agora, complicado, né, para o consumidor que muitas vezes se aperta, né, para investir no seu sonho, no sonho da casa própria, e acaba vendo o seu imóvel destruído por falta de uma construção adequada, de materiais adequados, enfim, Isso. complicada essa situação. Agora, Rodrigo, os imóveis comprados pelo programa Minha Casa Minha Vida, que conseguem o benefício social, tem aí o subsídio do governo federal, eles podem ser vendidos ou alugados antes que o financiamento seja concluído? No caso do subsídio do tipo 1, que é aquele valor que a unidade familiar, no caso a família, possui rendimento de até R$ 1.800, há uma limitação, né, com relação ao prazo para locação e venda do imóvel, né? Mesmo que ele seja quitado de forma antecipada, esse imóvel só poderia ser vendido ou alugado 10 anos após a sua entrega, né? Isso em virtude do quê? Justamente do subsídio, que é um incentivo que o governo federal dá, ele arca com parte do pagamento daquela casa para que aquela pessoa alcance aquele sonho de ter o imóvel próprio. E aí quem está arcando com esse ônus, logicamente por ser o governo federal, é como se ele fosse também proprietário daquela casa. E para garantir que esse incentivo vá realmente trazer benefícios àquela família, é que se limita, né, esse prazo mínimo de 10 anos para que possa se alugar ou vender, né? Nos demais casos do programa, não, né? No tipo 1,5, no tipo 2, ele é plenamente liberável para comercialização ou venda, desde que, logicamente, se arque com a quitação do contrato. Eu não posso vender uma casa que ainda está financiada. Mas nesse caso, isso pode ser considerado crime ou não? Não, é uma falha administrativa e aquele indivíduo ele está sujeito, né? A Caixa Econômica ela tem o dever de fiscalização, ela tem o poder de fiscalização, ela pode, por exemplo, ir até aquela residência para verificar aquele fato e se descobrir que a finalidade da casa está sendo desvirtuada, ou seja, que a família que originalmente foi beneficiada não está no imóvel, ela pode inclusive tomar aquele imóvel para promoção de nova venda, né, de disponibilização para uma outra família que venha a ser efetivamente beneficiada. Se houver atraso no pagamento das parcelas, o consumidor também pode perder o imóvel? Infelizmente sim, né? Trata-se de um financiamento
comum. Então, o próprio bem é a garantia daquela pactuação do contrato. Se porventura o consumidor não arcar com os custos relacionados à obrigação das parcelas, ele está sujeito à perda do imóvel, né? Só que para isso há todo um procedimento. Há de se identificar a notificação administrativa com relação aos valores que estão em aberto. É preciso dar oportunidade ao consumidor para quitar aquele bem e, logicamente, só vencidas essas etapas e ele não se regularizando, é que ele está sujeito a perder o imóvel. Destacando que essa perda não implica dizer, como a gente diz no popular, perda pelo pé. Ele não vai perder tudo que investiu. O banco, o agenciador, no caso o financiador, ele vai reduzir aquele bem, né, do valor do que estava devendo e, especificamente, o saldo credor que ele tiver vai devolver ao consumidor. Rodrigo, a gente agradece demais sua participação aqui e seja muito bem-vindo em outras oportunidades. Eu que agradeço e desejo a todos uma excelente tarde. Muito obrigada. Olha, e essa edição do Tema Jurídico vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar as discussões feitas no programa através das redes sociais e do nosso canal no YouTube. A cada semana debatemos um tema diferente. O objetivo maior é deixar você sempre informado sobre os assuntos da área do direito. Então, um ótimo final de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau!